Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde para você, tarde de segunda-feira, chegando por aqui com mais uma palavra que vai te dar direcionamento, vai ativar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu quero falar com você que está no deserto. Você que está passando aí por uma situação difícil, até já reclamou com Deus, já perguntou a Deus até quando isso vai durar. Mas deixa eu dizer isso para você. No deserto também acontecem coisas grandiosas. No deserto Deus fala, Deus promete. No deserto Deus traz a saída, traz oásis. Então, creia que mesmo em meio ao deserto você não está só. Existe um Deus que está lá de cima, observando tudo, ouvindo tudo. E nós temos aqui uma referência tremenda de deserto. A palavra de Deus fala na história de Abraão, de uma mulher chamada Agar. Agar foi aquela mulher que Sara deu aquele jeitinho, sabe? Aquele jeitinho que os brasileiros gostam muito de dar nas situações. Então Sara, ela deu aquele jeitinho para que Abraão pudesse gerar o filho da promessa. Ora, a promessa já havia sido feita há tantos anos atrás. O tempo passando, eles envelhecendo e chegou assim a um certo desespero, né? Chegou aquele aperreio, aquela ansiedade. Eu acho que Sara foi tomada por uma síndrome de ansiedade e acabou dando aquele jeitinho, fazendo com que Abraão engravidasse Agar, que era a sua serva, era aquela pessoa que cuidava dela. E nasceu Ismael. Nasceu um filho de Abraão com a criada. Porém, com o tempo, a promessa que Deus havia feito há tanto tempo atrás estava se cumprindo. Deixa eu dizer isso para você. Não importa o tempo que Deus fez a promessa. Se foi Deus quem fez, Ele vai honrar. Ele vai cumprir. Deus não volta atrás naquilo que Ele prometeu para você. A palavra dele nunca vai voltar vazia. E a palavra que sai da boca de Deus, ela é decreto, ela se cumpre. Então, se tem uma promessa na sua vida, não importa o que acontecer, não importa o que se levantar. Eu só quero dizer para você, toma cuidado para você não pegar atalho, toma cuidado para você não dar o seu jeitinho e acabar atrapalhando a promessa. Entendeu isso aí? Muito bem, nasceu Ismael, mas depois nasceu Isaque, o filho da promessa. E quando o filho da promessa nasceu, foi crescendo, começou a haver desentendimento entre eles. Escute isso que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Mas quando nós forçamos uma bênção ou forjamos uma bênção, ela vai trazer problema. Ela pode ser até bênção aos nossos olhos naturais e por algum tempo, mas ela vai trazer problema. É por isso que eu vou repetir para você, alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa entender isso pelo Espírito. Não dê o seu jeitinho, deixe Deus fazer. Aguarde o tempo de Deus, aguarde o momento certo que Deus vai agir. Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Deus age no momento exato, porque Ele conhece todas as coisas. Deus conhece o que você já passou na vida. Deus conhece as suas dores. Deus conhece os seus medos. Deus conhece a sua frieza espiritual, muitas vezes, a frieza da sua fé. Então, Deus conhece você como ninguém. E Deus conhece o futuro. Ele sabe o que está lá na frente, muito mais além do que você imagina. Então, se aquiete e espere Deus agir. Naquela situação, naqueles desentendimentos entre família, acabou que Sara se desentendendo sempre com Agar, Ismael se desentendendo com Isaque. Então chegou o momento em que Sara teve que pedir a Abraão para dispensar a escrava, a criada, ou seja, abandoná-la. E a Bíblia diz lá no capítulo 21 de Gênesis, que Abraão levanta-se, entrega uma sacola de pão, um bisaco de pão e um odre de água e dispensa aquela mulher com seu filho para o deserto. Essa é a palavra que a Bíblia usa, para o deserto de Berseba.
E ali aquela mulher começou a andar errante por aquele deserto. Ora, deserto você sabe, deserto é deserto. Deserto não tem padaria, deserto não tem farmácia, deserto não tem nada, é deserto. Deserto só tem bichos peçonhentos, deserto só tem muito calor de dia, muito sol escaldante, à noite muito frio. E aquela mulher estava exatamente nesse cenário, um cenário totalmente de abandono. Eu não sei qual o cenário que você está hoje. Não sei em que deserto você está peregrinando hoje. Mas eu sei de uma coisa, que o Senhor manda te dizer: não temas. Não temas. Se você entrou no deserto, se você está em um deserto, e você está crendo que Deus é na sua vida, que Deus cuida de você, então Ele está dizendo para você: não temas. Aquela mulher sai errante, o pão acaba, a água acaba. E quando ela se vê totalmente sem nada, ela entra em pânico, ela entra em desespero, normal, um ser humano, mãe. Quando ela olha para aquele filho ali no deserto, sem pão, sem água, sem abrigo, sem destino. Eita, é forte. Deus está falando com você, que está também nesse contexto. Está peregrinando, andando, sem saber para onde, sem destino, sem o norte, sem uma direção, sem saber que atitude tomar. Como é difícil. Olha para um lado, olha para o outro, as portas todas fechadas, as pessoas às quais você confiava te deram as costas, aquela pessoa que você achava que ia segurar na sua mão até o fim te abandonou no meio do caminho, que foi exatamente, infelizmente, o que Abraão fez. Abandonou aquela mulher no meio do caminho. Então, veja o contexto que aquela mulher estava vivendo agora. Um contexto de total abandono. E a Bíblia diz que quando ela se vê naquela situação, sem nada, sem pão, sem água, naquele deserto, ela se afasta do menino porque naturalmente a criança sentiu fome, a criança sentiu sede e começou a chorar. E ali naquele deserto, ela se desespera. Não tem mãe que não se desespere diante daquela situação, daquele quadro. E naquele desespero, o menino começa a chorar e ela se afasta do menino. E ela diz no seu coração que tinha que se afastar, que era para não ver aquele menino morrer. E quando aquela criança estava chorando, Deus brada dos altos céus. Entendeu agora o que Deus está falando com você? Em meio a um deserto, Deus também fala. Em meio a um deserto, Deus também faz grandes promessas. Foi naquele momento, você vai ver isso no versículo 18, quando ela, no versículo 17, aliás, quando diz assim: o anjo de Deus bradou e disse: Agar, Deus ouviu dos céus. Aliás, ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Olha que coisa linda. Então isso serve para você que tem dito que está passando no deserto e que Deus não está ouvindo as suas orações, que Deus não está ouvindo o seu clamor. Ei, em deserto Deus também ouve clamor. Em deserto Deus também ouve oração. Em deserto Deus também observa tudo que acontece ao seu respeito. Então a Bíblia está dizendo que em meio àquele deserto, diante do choro daquela criança, o anjo aparece a Agar e brada e diz: Agar, o que é que você tem? Olha, Deus ouviu o choro do menino. No 18 vai dizer: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão. Ergue-te. Então eu vejo que Agar estava prostrada. Agar estava desesperada, com a mão na cabeça. Agar estava numa situação que aos olhos dela era o ponto final. Mas aí Deus dá uma ordem a Agar: ergue-te. Ei, Deus está dando essa ordem para você nesta tarde.
você mesmo que está aí prostrado em cima de uma cama, você que está prostrado diante desse problema, esse problema derrubou você, como a gente costuma dizer, ele deu uma rasteira, e você caiu e está sem forças para se levantar. Deus brada nesta tarde e diz para você: ergue-te, levante-se, porque tem muita coisa ainda para ser vivida. Ele diz: se levante, pegue na mão do moço. Sabe o que eu aprendo aqui? É Deus dizendo para ela: pegue na mão do problema, pegue na mão da situação e avance. Continue andando. Tá ruim, vai andando. Tá bom, vai andando. Tá difícil, continue andando. Continue marchando. É impossível, entrega no altar do Senhor, que Ele faz o impossível. Mas aquilo que for possível, vá fazendo. Se tem uma coisa que você não pode é parar, porque se você parar, aí vai ficar pior. Então você precisa continuar caminhando, você precisa continuar avançando. E em meio àquela situação, Deus faz a promessa. Entendeu? Em meio àquela situação, aquele cenário de caos, de total abandono, Deus faz uma grande promessa. Ele diz: pega na mão do moço, porque dele eu farei uma grande nação. Aleluia! Então Deus está dizendo para você: se erga. Veja que Deus não disse abandone o problema, Deus disse pegue na mão do moço. Então Deus está dizendo para você: se erga, pegue na mão do problema e avance, porque ainda tem muita coisa para ser vivida e tem promessas a serem cumpridas na sua vida. A vida não acabou, o tempo não acabou. Existem desertos na minha e na sua vida que é para forjar o nosso caráter. É para forjar aquilo que Deus está preparando para que possamos ter total habilidade lá na frente para lidar com situações de outras pessoas. Tudo aquilo que você passa lá na frente, Deus vai usar você para segurar na mão de alguém, para tentar também ajudar alguém, porque você vai ser relevante na situação que você passou. Você vai ter testemunho. Deserto também é lugar onde se prepara testemunho. É onde Deus está forjando e preparando testemunho. Ou seja, a sua vida e a sua história vai servir de testemunho para que outras pessoas também se ergam, se levantem e avancem. No 19 vai dizer: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então aquele menino que foi criado ali no deserto, foi criado debaixo de uma promessa, e a promessa se cumpriu e está se cumprindo até hoje. A nação de Ismael existe até hoje, vai existir até o tempo que Deus determinou. Então é isso que Deus está dizendo para você. Mesmo em meio ao deserto, Ele vai honrar você, Ele vai fazer grandes promessas. Você só precisa entender. E Deus está dizendo assim para alguém: não se desespere em meio ao deserto, porque o desespero trava você, cega o seu entendimento, rouba-lhe a paz, rouba-lhe a alegria e você não vai conseguir avançar. Então entenda isso, receba esta visão, receba esta direção. Essa palavra é de direção. Tá no deserto, tenha paciência. Tá no deserto, louve e adore ao Senhor. Não se aparte da boca de Deus, que a Bíblia Sagrada é ela que vai lhe dar a direção certa. Essa revelação é uma revelação profética e ela foi extraída da palavra. Ela não tem margem para erros. Ela não tem margem para erros. Ela não foi gerada num coração humano, ela foi gerada pela revelação da palavra. Então Deus está trazendo para você uma palavra de direção. Essa é uma palavra de conhecimento. Essa é a profecia mais autêntica que você pode receber. Então, ao meio esse deserto, estreite o seu relacionamento com Deus. Procure mais do Senhor, discernimento, clareza na mente, sabedoria na palavra. E você vai bem.
e você vai sair. Deus vai tirar você desse deserto e vai lhe projetar para coisas maiores. Deus pode até nem tirar você do deserto. Deus não tirou Agar do deserto. Deus não tirou Ismael do deserto. Deus fez aquele moço prosperar e crescer no deserto. E ali Deus estabeleceu a bênção sobre ele. Então Deus é quem sabe trabalhar. Não é você, nem eu, que sabemos ou que temos o discernimento certo para as coisas. É o Senhor quem nos dá, é o Espírito de Deus, aquele que habita em você. Então, faça o que a palavra está dizendo. Mantenha-se firme na promessa, mantenha-se firme no propósito, mantenha-se firme no processo. E Deus vai levar você para níveis mais altos. Deus vai lhe levar para lugares mais altos. Creia na promessa. Creia no Deus que você serve. O segredo é continuar crendo. É continuar olhando para o alvo. É não tirar os olhos da visão. Quando você tira os olhos da visão, você se embaraça. Você se atrapalha. Você se distrai. Quando a pessoa está dirigindo, que tira os olhos da estrada, se distrai. Então corre o risco de sofrer o quê? Um acidente. Então Deus está dizendo para você, permaneça com os olhos na visão. Permaneça com os olhos no Senhor. Ele é o seu alvo. Ele é o seu objetivo. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Não olhe para a falha de A nem a falha de B. Olhe para quem é perfeito, Jesus. Jesus de Nazaré. Pegue a visão, pegue essa palavra profética e receba em fé. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Digite aí nos comentários, eu entro na concordância. Dá o seu like, tá bom? Não esquece de dar o seu like, que é para a gente crescer o canal e também outras pessoas serem alcançadas por essas revelações que Deus tem nos dado. Eu louvo a Deus todos os dias, porque Deus tem aberto os meus olhos espirituais na revelação da palavra. Pelo meu entendimento natural, eu não tenho possibilidade nenhuma de passar uma revelação para você. Mas, pelo entendimento do Espírito, Ele traz a revelação e a gente entrega a você, porque não é uma revelação para satisfazer o seu ego. Não é uma revelação para tentar um alívio em meio a uma situação ou criar uma falsa expectativa, o que nós temos visto muito e eu tenho falado isso constantemente. Cuidado com as falsas profecias, porque ela gera uma falsa expectativa. E a falsa expectativa traz frustração, porque não se cumpre, meu irmão. Não se cumpre. E nos céus, no reino dos céus, não existe coincidência. Não existe coincidência. Quando Deus faz, a Bíblia diz que a bênção dele não acrescenta dores. Então vem completa, vem plena. Amém? Pai, em nome de Jesus, te dou graças por essa palavra, por essa revelação nessa tarde. Alcança, Pai, vários corações com essa palavra. Que essa palavra ela gere uma fé extraordinária ao ponto dessa pessoa entender que há uma direção a ser seguida pelo teu Espírito. Traz entendimento, traz clareza na mente. A tua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Então traz lâmpada, ilumina os pés desta pessoa. Que ela não pise em terrenos falsos, que ela não pise em terrenos de pedras, de espinhos, mas que ela caminhe junto contigo plenamente na luz da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, visite corações, visite mentes nessa tarde. Aquela pessoa que está angustiada, que está triste, aperreada porque está em meio a um deserto, procurou saída e não achou. Visita o coração dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Abrace ela, Espírito Santo. Em nome de Jesus, cerca ela em volta. Coloque anjos guerreiros ao seu redor, trazendo a proteção. Passa sangue nos umbrais da sua casa, da sua família. Eu oro pelas pessoas que têm nos pedido oração, Pai. Eu oro por essas famílias que estão necessitando de uma intervenção divina nos filhos. Filhos que estão envolvidos com drogas, Pai. Que tu possas trazer a libertação. Filhos e filhas envolvidos na prostituição, no adultério. Deus, dá livramento aos nossos filhos. Livra os nossos filhos do adultério. Livra os nossos filhos da prostituição. Livra os nossos filhos dos vícios, das drogas. Livra os nossos filhos do engano desta terra, do homem mau, da mulher perversa. Pai, em nome de Jesus,
Nós colocamos diante do teu altar os enfermos, aqueles que estão precisando agora de uma intervenção divina, Pai. Estão sofrendo, estão padecendo em uma cama de hospital, em uma UTI, em uma enfermaria, nas calçadas, nos batentes de hospitais. Eu te peço socorro para estas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Tu és o Deus que sara. Tu podes entrar agora onde ninguém pode entrar. Tu pode trazer a cura sobre esta pessoa agora que está crendo e recebendo esta palavra. Nós queremos declarar que a cura se manifeste agora com poder e glória. Em nome de Jesus, que haja cura agora nesse organismo. Visita, papai, com poder e glória agora. Visita o esôfago desta pessoa, a traqueia. Visita a garganta, os ouvidos, os olhos. Visita a cabeça, o coração. Visita as veias. Vai desentupindo agora as veias, desobstruindo agora, Pai. Em nome de Jesus, visita o sangue. Vai tirando agora, Pai, em nome de Jesus, a diabetes. Visita os ossos, visita os nervos agora. Vai, papai querido, agora curando o câncer dos ossos. Vai curando agora, meu Senhor. Visita o baço, o fígado. Visita o estômago agora, os pulmões. Todo câncer alojado, nós ordenamos que saia toda infecção, toda bactéria, todo vírus, toda virose agora, na próstata, na pelvis, nos ovários, nas trompas, no útero. Todo útero estéril agora se abra. Todo útero estéril, eu dou uma ordem no reino espiritual, se abra agora, em nome de Jesus, e comece a gerar. Gere filhos, útero estéril, gere filhos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vai visitando com poder e glória agora mentes e corações. Vai tirando a tristeza, a angústia, vai tirando o aperreio, o desequilíbrio emocional, vai tirando, meu Senhor, agora a raiz de amargura, o rancor, onde houver agora uma mancha de rancor, de raiz de amargura, passa teu sangue, Carmesim, passa teu sangue, Pai. Pai, vai trabalhando nos traumas em nome de Jesus. Eu te clamo para que tu nos prepare logo mais para a noite, poder estar ali ministrando aquelas pessoas que vão, não para me ver, não para me ouvir, mas para receber de ti, Pai. Assim eu oro e assim eu clamo pelos céus, pelo teu reino em nós. Em nome de Jesus, Pai. Toma conta da minha casa, da minha família, do meu esposo, casamento, dos filhos, dos meus netos. Orienta meus filhos, Pai, no que for preciso. Traz clareza na mente e sabedoria. Aplaca, meu Senhor, toda investida do maligno contra eles, nas mentes deles. Em nome de Jesus, abençoa minhas noras, cobre com teu sangue. Em nome de Jesus, abençoa meus irmãos de sangue. Visite um a um agora, Pai. Entra onde eu não posso entrar. Entra com cura, com libertação, com proteção divina. Visita toda a minha parentela agora, Pai, onde houver um DNA ligado ao meu, visita com poder e glória, Pai, todos os meus sobrinhos, sobrinhas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu te clamo nesta hora, Pai, nos dá uma tarde tranquila, uma tarde na Tua presença, guarda-nos do maligno, guarda-nos das investidas do homem mau, da mulher perversa, guarda esta pessoa que está precisando agora, Pai, de um socorro, protege e livra, Pai, livra dos maus intentos do coração, das obras de feitiçaria, das macumbaria, cobre-nos debaixo do teu sangue, Carmesim. Assim eu oro e assim nós entramos em linha com a tua palavra e eu creio, meu Senhor, que as tuas mãos estão sustentando essa pessoa, mesmo que ela esteja em pleno deserto. Tu estarás com ela todo o tempo. Oramos e cremos no poderoso nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Deus